Fala galera, mais uma videoaula do nosso curso de redação para o Enem. Nosso tema de hoje é como introduzir o seu texto. O que é uma boa introdução em uma redação dissertativa, argumentativa? O que é que vai dar um pontinho legal para você lá no Enem na sua introdução? Tá? Na última videoaula, a gente falou sobre como elaborar uma bela conclusão. Se você não assistiu, tá aqui embaixo o link, clica aí, volta lá e assiste a videoaula sobre conclusão, porque conclusão e introdução são duas partes do texto que, apesar de estarem em extremos opostos, uma está lá no início e a outra está lá no final, são duas partes que têm que ser totalmente coerentes. Elas têm que estar ligadas, porque senão você vai estar escrevendo um texto ruim. Um bom texto é aquele texto que casa perfeitamente uma introdução e uma conclusão. Por isso que eu estou te propondo que escreva por último a introdução e a conclusão. Primeiro escreva a conclusão e depois escreva a sua introdução, tá? O que é uma introdução? Introdução é aquilo que vai botar o seu leitor dentro do texto, né? O nome já está falando introduzir, colocar dentro, né? Então a introdução, ela não é uma parte onde você argumenta. Não é para você argumentar na introdução. Na introdução, você tem que fazer outra coisa. Você tem que apresentar o seu texto para o leitor, para que ele olhe aquilo e fale, esse texto parece ser interessante. Ele vai falar sobre algo interessante. Vamos ver se é interessante mesmo. No jornalismo, para você ter uma ideia, a introdução ela é muito importante. Quando relações públicas ou quando um jornalista de uma assessoria de imprensa, ele escreve uma redação chamada de release e manda para os jornais, para os sites, para os blogs, para as emissoras de TV, tentando colocar essa notícia no ar, colocar essa notícia impressa. Ele tenta convencer o outro jornalista a escrever sobre aquilo. Esse jornalista ele vai ler esse release, as duas primeiras coisas óbvias que ele lê é o título e a introdução, o chamado lead. Se o título e a introdução forem boas o suficientes, ele continua lendo o texto. Se não, ele nem continua. Se a introdução não convence ele que o texto é bom, ele nem continua lendo o texto. Ele vai ler outros releases porque ele recebe vários por dia, né? Então, perceba que a introdução tem essa capacidade de colocar o leitor para dentro do seu texto. Então ele tem algumas características importantes. Vamos ver todas as características da introdução. Aqui pegamos um exemplo de uma redação feita por um aluno na FUVEST 2011. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a introdução dele. Perceba que esse aluno escreveu a introdução em 1, 2, 3, 4, 5 linhas, naquela estrutura perfeita que a gente falou lá naquela nossa aula sobre estrutura textual. Ele deu um título, legal. Uma boa introdução, além de ter aí mais ou menos 5 linhas, ela tem que ter duas características importantes. Como o papel da introdução, o objetivo da introdução é colocar o leitor para dentro do seu texto, ela tem que apresentar duas características. Uma é apresentar ou contextualizar o leitor sobre qual tema você vai escrever. Você tem que contextualizar para o cara qual o tema. Você fala, mas o cara que vai ler minha redação no Enem, ele já sabe qual é o tema. Não, mas não pensa assim. Ele está querendo analisar a sua capacidade de escrever. Na hora que você for escrever um trabalho na faculdade, você, na introdução, vai ter que contextualizar para o seu leitor sobre o que é o tema que você vai falar. Quando você for escrever um texto para um blog da sua profissão, você vai ter que contextualizar na introdução qual é o tema que você vai falar. E aqui na sua redação do Enem, você também tem que contextualizar.
O que é isso? É falar para o cara qual é o tema. Olha, o tema é o movimento migratório no Brasil no século XXI. Claro, você não vai escrever com essas palavras, mas você vai escrever uma frase de forma a mostrar para o seu leitor que o tema que você vai tratar é sobre isso, é sobre esses movimentos, de que o Brasil tem crescido e que tem atraído pessoas de outros países com a esperança de uma vida melhor. Ó, que legal, já contextualizei, já mostrei para ele que eu vou falar sobre a migração, né? E qual a segunda característica de uma introdução excelente? Apresentar a sua tese. Lembra que você tem um ponto de vista sobre esse tema? Você tem um tema. Você apresenta para o leitor, olha, o tema é esse e o meu ponto de vista sobre esse tema é este. Então, a sua introdução, ela tem que ter essas duas características. Contextualizar o tema e apresentar a sua tese. A gente já falou de tema e já falou de tese. Se você não lembra, volta nas videoaulas aí. Então, vamos ver um exemplo aí de uma redação nota 1000 no Enem, né? Eu peguei uma introdução aí de uma redação nota 1000. Qual é o tema? O tema é os movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Foi um tema de redação aí do Enem. A primeira característica, lembra, contextualizar para o leitor qual é o tema que você vai falar. Contextualizar o tema. E a segunda característica é apresentar a tese. Então, tema, tese. Vamos ver se a pessoa, a redação nota 1000 fez isso? Então, primeira parte do texto dela, ela fala assim, na primeira parte da introdução dela, ela fala assim: no final do século XX, o Brasil passou por um período de grande prosperidade econômica, que ficou conhecido como milagre econômico. O otimismo gerado por essa conjuntura traduziu-se em uma frase que permanece até hoje na cultura popular: Brasil, o país do futuro. O crescente número de imigrantes que buscam terras tupiniquins, porém, revela que talvez o futuro esteja próximo de chegar. Percebe como ela mostrou qual é o tema? Ela mostrou para você que, olha, no final do século XX, já começando aí no século XXI, não, ela está falando ali no final do século XX, o Brasil passou por um grande milagre econômico, atraiu isso, gerou-se uma certa expectativa e hoje, né? Hoje, cadê? Hoje, aí ela vem falar que o Brasil tem recebido um número de imigrantes, tem aumentando. Então, contextualizou para o cara que leu esse texto sobre o que a pessoa vai falar. Ela vai falar sobre essa imigração para o Brasil nos dias atuais. Primeira parte, então, contextualização. Segunda parte, apresentar a tese. Dessa forma, é preciso enxergar a oportunidade de crescimento que tal fenômeno apresenta e propor medidas que maximizem os benefícios e minimizem os problemas. Percebe que ela já se posicionou aqui? A pessoa já se posicionou, está apresentando qual é o ponto de vista dela com relação a esse tema. O que ela acha sobre o movimento migratório no Brasil? Ela acha que o Brasil tem que aproveitar isso da melhor forma possível, tem que minimizar os problemas e maximizar os benefícios. O Brasil pode tirar uma vantagem disso. Percebeu então a posição dela? Ela poderia ter vindo esculachado, falado assim: não, vamos promover a xenofobia, nada de deixar os bolivianos entrarem. Para com isso, que viagem louca. Mas pode ser uma posição. Ela não defendeu essa posição. O que ela defendeu é que, cara, isso é uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento. Vamos maximizar isso. Vamos maximizar os benefícios e vamos tomar medidas para que também diminuam os problemas. Defendeu um ponto de vista. Primeira parte do texto, apresentou qual é o tema. Segunda parte da introdução, defendeu a sua tese. Redação nota 1000. Velho, percebeu então qual é a característica de uma introdução?
É você mostrar, apresentar para o seu leitor qual é o tema e apresentar para o seu leitor qual é o seu ponto de vista com relação a esse tema. Percebe que ela não argumentou aqui, ela só apresentou. Os argumentos vêm depois, no desenvolvimento do texto, tá? É isso que você tem que fazer. E perceba também que, hora que você apresenta a tese, ela vai ter que mostrar lá na conclusão do texto qual é a solução para essa minimização. Ela fala de minimizar o problema? Tá, como? É lá. E ela fala também de maximizar o problema, ou maximizar o benefício. Ela fala, ó, maximizar o benefício e minimizar os problemas. Como? Como eu maximizo os benefícios? Como eu minimizo os problemas? Isso tem que estar lá na conclusão como uma proposta de intervenção. Percebeu o porquê que você tem que escrever a introdução e a conclusão no final? Para as duas coisas estarem casadas, porque o seu corretor ele vai procurar isso no seu texto. Tudo bem? É assim que se escreve uma bela introdução. Treina bastante. Pede para um professor dar uma olhada nos seus textos. Pede para ele dar uma olhada na sua introdução. Só isola a introdução e vê. Isola a conclusão e vê. Compara a introdução e conclusão e vê como é que estão as duas, ok? É isso, na próxima videoaula a gente vai falar como dar um título, quais as características de um bom título para sua redação no Enem. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades e não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.